Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje vamos falar sobre o Centro de Informação de Medicamentos Veterinários, uma colaboração entre a UFG e a UFR-RJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para conscientizar a população sobre o uso adequado de medicamentos em animais. E ainda você vai conferir uma matéria sobre fotos post-mortem, fotografias tiradas após a morte de uma pessoa como forma de recordação. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Opa, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele parda, com cabelos cacheados, eu uso barba. E a nossa intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, Labitave. Ela se descreve como uma mulher de estatura média, tem pele parda, olhos escuros, cabelos com mechas loiras, lisos e abaixo dos ombros. Nesse primeiro momento do programa, eu estou sentado em uma cadeira e atrás de mim tem uma estante. Vocês costumam ver ela sempre com livros, né, e objetos decorativos. Aqui nesse formato vocês só conseguem ver algumas plantinhas que estão nela. E você pode participar com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 62991811406. Você pode seguir a gente pelo Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá também. E eu continuo aqui no mesmo cenário, mas agora com a câmera que está em plano aberto. Em uma cadeira ao meu lado direito está a professora da Faculdade de Farmácia da UFG, a Ângela Lopes. Ela que se descreve como uma mulher parda de 45 anos de idade, com cabelos lisos e castanhos. Também vamos receber outra convidada aqui, mas daqui a pouquinho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cássio. Nossa outra convidada já está aqui com a gente. Ela já essa telinha, né, que está aqui do nosso lado direito se transforma no nosso sofá virtual, onde eu recebo então a professora Viviane Magalhães, que é coordenadora da farmácia, da Escola de Farmácia, né, magistral da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com vocês. Prazer todo nosso recebê-la aqui também. E ela se descreve como uma mulher parda, com cabelos lisos e pretos e tem olhos pretos. Muito bem, vamos então falar desse projeto, né, que nasceu entre essa parceria. Conta pra gente, como que foi que deu o pontapé inicial? Bacana, Cássio. Essa é uma parceria entre a Faculdade de Farmácia da UFG e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e surgiu dessa inquietação de farmacêuticos, né, que atuamos então na área de farmácia hospitalar veterinária, pensando que o uso irracional dos medicamentos, eles acometem não só a saúde direta do animal que está em uso, mas num contexto que a Organização Mundial de Saúde chama de saúde única, que é essa conexão entre a saúde animal, ambiental e a do ser humano. Realmente, até porque assim, a gente sabe que, principalmente animais de corte, que vêm para a nossa mesa, pode gerar aí um ciclo de adoecimento por conta de uma medicação errada, né? Sim, e também num contexto que vem crescendo muito nas últimas décadas, especialmente no Brasil, que é o contexto dos nossos animais de estimação, no contexto dos pets, né? Então, esse uso inadequado e também todas as excretas que acontecem, né, no sangue, nas fezes, na urina, na própria saliva, né? E o uso inadequado desses medicamentos podem causar problemas para a saúde de todos nós nesse conceito de saúde única. Agora, a professora Viviane vai poder contar para a gente de forma mais direta como se deu essa parceria. Conta para a gente. Na verdade, a Faculdade de Farmácia da Rural é uma faculdade nova, mas a Faculdade de Medicina Veterinária na Universidade Rural é muito antiga. E aí a gente tem um outro contexto também lá na UFG. Aí na UFG a gente tem a Faculdade de Veterinária e a Faculdade de Farmácia já muito bem estabelecidas. Então, dentro desse ramo que é novo, né, da farmácia veterinária, a gente tem várias lacunas de conhecimento, tanto para o médico veterinário quanto para o farmacêutico. Então, a gente tem profissionais que vêm trabalhando em cooperação. E aí, nesse sentido, a gente viu que faltava um ambiente em que a gente pudesse ter uma informação confiável, de fácil acesso.
Então, as duas faculdades começaram a trabalhar juntas ainda em 2018, né, produzindo material de uma maneira mais incipiente, e aí o trabalho foi tomando corpo, até que hoje a gente já tem a plataforma, né, já tem um domínio próprio, já tem uma parceria já finalizando o estabelecimento. Então, hoje, as duas instituições trabalham em cooperação, tentando produzir, né, informação de qualidade, no sentido de medicamentos de uso na saúde animal, e também de estabelecer um espaço em que tanto o proprietário ou o tutor de algum animal ou outros profissionais de saúde possam utilizar para tirar suas dúvidas e conseguir estabelecer um serviço melhor de atendimento a esse paciente. Agora, professora Ângela, teve alguma surpresa, algo que de fato saltou aos olhos assim, durante esse período, durante esse estudo que tem sido feito? Sim, pela diversidade de espécies que são atendidas nesse contexto, né? Quando pensamos especificamente no mundo dos pets, né, dos animais de estimação, tratar com medicamento, com comprimido, com xarope de um cachorro de porte pequeno, né, como um shih tzu ou outro, e de um outro animal de um porte grande, muda-se vários aspectos, né, que a gente fala da farmacotécnica relacionada ao produto, mas principalmente pelos aspectos fisiológicos desses animais, né? E dentro dessa espécie, por exemplo, de cães, a espécie canina, você tem várias raças. Então, que também muda a metabolização pelo fígado, pelos rins. Então, quando nós utilizamos esses medicamentos, e na maioria dos casos são medicamentos de uso humano que são aplicados na saúde animal, nós podemos causar situações de muito risco para esses animais e para a saúde pública. Vamos dar um exemplo de uma ação que a nossa Liga de Farmácia Veterinária, diga-se de passagem, é a primeira liga acadêmica do Brasil que atua nessa temática. Ela foi fundada aqui pela Faculdade de Farmácia. Nós fizemos uma ação no último Natal para orientar quais eram os alimentos adequados, né, quanto à ceia de Natal ali, que pode ser dado ou não para esses animais. E a interação que pode acontecer com os medicamentos que eles têm de uso contínuo. Porque hoje, com esse trabalho assim de muito carinho e muito cuidado, a evolução que a gente tem nesse tratamento dos animais, os animais vivem por mais tempo, com mais qualidade de vida e também desenvolvem problemas crônicos, como câncer. Eu não sabia, por exemplo, que a uva é altamente maléfica para os animais. E a gente pensa assim, uma frutinha, algo tão simples, né? Tá ali na mão. A senhora falou sobre o Natal. Na ceia de Natal, a gente está com uva quase que o tempo inteiro ali na mão, né? Comendo, degustando. E esse é o mesmo racional para medicamentos. A gente às vezes acha que um medicamento para tratar dor no humano, ele pode ser administrado no animal sem nenhum risco. Mas esse é um pensamento que deve ser evitado para que você não cause nenhum dano ao animal e ao meio ambiente. A indicativa é sempre procurar alguém que entende. E esse alguém que entende é sempre um veterinário, né, professora Viviane? E assim, a professora Ângela falava aqui sobre essa questão da quantidade, do uso de medicamentos. Seria o mesmo que comparar a quantidade de um medicamento de uma pessoa adulta para uma criança, para um recém-nascido. Às vezes o medicamento é o mesmo, mas em quantidades totalmente diferentes. Seria isso? A gente, não necessariamente a gente tem a aplicação da mesma droga, então a gente tem alguns medicamentos que são extremamente usuais, né? A gente tem um dos exemplos do ácido acetilsalicílico extremamente usual na saúde humana e muito perigoso para a saúde de pet, principalmente para cães e gatos, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é não fazer essa correlação. Porque, então eu posso dar porque ele é pequenininho, então ao invés de dar 10 gotas eu dou uma gota? Não, essa correlação não é direta. Mas a gente também tem uma outra questão que é, às vezes, a dificuldade de adesão. Então, às vezes, a gente tem que ajustar o medicamento
para que a gente consiga administrar. Então, muitas das vezes a gente tem alguns medicamentos que são cápsula e a gente precisa administrar para um felino, né, para um gato. É um gato pequenininho, você não vai conseguir fazer a cápsula de uma maneira correta ou que dê segurança, e principalmente se você tiver que fazer aquilo uma vez ao dia por, sei lá, 7, 14, 20, 30 dias, ou um medicamento contínuo para o resto da vida do animal. Então, você vai ter que mudar, vai ter que fazer uma formulação transdérmica, vai ter que fazer algum tipo de ajuste. E aí, nesse caso, é que é muito bom a interação entre o médico veterinário e o farmacêutico, porque o farmacêutico tem a capacidade de fazer esse ajuste, garantindo a segurança e eficácia do medicamento, enquanto o médico veterinário ele precisa dizer, ele dá o subsídio para a gente do qual a necessidade que ele precisa, o que ele vai, o que não, ele não está conseguindo atingir, o que muitas vezes não tem no mercado, porque a gente está falando de uma formulação que foi feita só para humanos e não tem uma formulação veterinária. Então, a gente consegue, em cooperação, chegar a soluções que são muito boas. Isso é um segundo ponto do projeto, né? Conseguir melhorar a terapêutica e o uso desses medicamentos com a associação de profissionais de áreas diferentes. E quando eu faço essa pergunta, pessoal, olha, em relação a correlacionar a quantidade de uso adulto em uso de criança, não é correlacionando o uso de adulto, por exemplo, para um animal de grande porte e o uso em pequena quantidade para animais de pequeno porte. É só mesmo para a gente entender se, no caso, quando o mesmo medicamento é usado para um animal de grande porte ou pequeno porte, se existe essa relação também de diminuir a quantidade. E aí, a professora Viviane respondeu muito bem aqui pra gente. Agora, o projeto, como já tinha sido dito, ele existe e ele começou desde 2018. Inclusive, tem um site que eu vou pedir pro pessoal colocar na tela aí para você que nos acompanha, porque vocês podem tirar dúvidas, saber muito mais do projeto, acessando o simvet.com, Simvet com M, tá, gente? Com M de Maria. CIMVET.com. É só vocês digitarem e acessarem esse site, então, que muito mais sobre essa pesquisa, sobre esses estudos, estará por lá, né, professora Ângela? Exatamente. É bom a gente entender, né, que medicamento é coisa séria. Com certeza. Medicamento seja utilizado para qualquer espécie, né? Seja um ser humano, seja um gato, um cachorro, um animal silvestre, uma cobra, um animal de produção. Então, nós precisamos ter esse raciocínio, essa consciência, né, de que medicamento, ele... no Brasil, nós temos muito fácil acesso, né, pela capilaridade, principalmente, né, de farmácias, entre outros estabelecimentos, mas temos que ter esse cuidado, que não é porque esse medicamento está disponível no mercado que ele deve ser administrado para os animais, né, sem a indicação clara do médico veterinário, e sempre que necessário procurar um farmacêutico, né, especializado nessa área, que possa então orientar quanto ao melhor uso, inclusive aspectos, Cássio, que estão relacionados quanto ao armazenamento desse medicamento em casa. Quando mal feito, ele pode então transformar em metabólitos tóxicos, né, que podem causar malefícios também à saúde desses animais. E essa é uma campanha que a gente faz tanto para o uso animal quanto para o uso dos seres humanos também, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas acabam indo na farmácia se automedicando. Exato. Medicando para ser um parente próximo, um amigo, enfim. Aquela coisa de médico e louco, todo mundo tem um pouco, não é mais uma história que a gente precisa propagar, tá? Não vamos ocupar esses lugares, né? E essa questão do medicamento estocado, comprei um medicamento, uma grande quantidade, não usei tudo, vou deixar aqui para uma próxima vez. Às vezes, quando vai usar, já passou da validade, e aí, como a professora Ângela disse aqui, professora Viviane, o mal já fica estabelecido, né? Exatamente. Aí, eu chamo a atenção que lá na página do Simvet, a gente também toma um cuidado para quem for acessar, né? A gente tem duas opções, então tem toda uma linguagem especial para atender a quem é proprietário, a quem é tutor de animais, seja eles de grandes ou pequenos animais, porque é uma linguagem mais acessível, menos técnica e tanto para profissional de saúde. Então a gente procura abranger as duas áreas, os dois públicos, com uma linguagem diferente e com situações que são diferentes.
Desculpa cortar, mas para a gente que é da comunicação fica muito feliz em saber disso, porque de fato esse espaço, inclusive do Mundo UFG, é tentando popularizar um pouco mais a ciência, deixando de forma acessível para o público, e aí vocês trazerem um site, trazerem uma pesquisa, trazerem um estudo que tem toda essa preocupação de ter uma linguagem mais acessível e até às vezes coloquial para quem é tutor, para quem não entende da linguagem farmacêutica, isso é muito interessante. Quero aqui parabenizá-las e agradecer a professora Ângela Lopes, professora da Faculdade de Farmácia da UFG, e também a professora Viviane Magalhães, coordenadora da Farmácia Escola Magistral da UFRJ, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que nessa parceria belíssima com a UFG fizeram e ainda continuam fazendo esse estudo, esse trabalho. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. E até uma próxima, viu, professora Viviane? Obrigada, até a próxima. Até mais, tchau. Muito bem, pessoal, e não saia daí, porque vamos para um intervalo rapidinho. Ainda está nessa câmera? Vamos para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais para você. Muito bem, o Mundo UFG já está de volta e nesse segundo bloco, a nossa intérprete de Libras é a Ellen Itacarambi, também integrante do Labitave. Ela se descreve como uma mulher jovem de pele parda, com olhos e cabelos castanhos, e os cabelos dela têm 2 comprimentos diferentes. São curtos na frente e nas laterais, e atrás são na altura dos ombros. E agora eu te conto, você sabia que a UFG conta com a rede Idiomas Sem Fronteiras, oferecendo cursos para estudantes, professores e servidores da universidade? Pois é, o ISF, ele disponibiliza aulas gratuitas e de curta duração dos idiomas espanhol, inglês, francês, italiano e português para estrangeiros. E tem como objetivo desenvolver nos alunos habilidades orais, escritas e de comunicação intercultural. Para conferir quais cursos estão com inscrições abertas e também ficar por dentro de novas ofertas, é só você acessar esse site, idiomassemfronteiras.sri.ufg.br. Pessoal, atenção agora, olha, o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas da UFG está precisando de doações, então a sua colaboração é fundamental para ajudar pacientes que dependem de transfusão. Contamos com a sua doação, que pode ser feita no próprio Banco de Sangue. Ele está localizado na 1ª Avenida, ao lado do Serof, no setor universitário. E o banco ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 5h45 da tarde, tá bom? Os telefones para contato são 62 3644 8179 ou 62, vou até pedir para voltar um pouquinho o telefone para eu passar para vocês esse, olha, que é o outro telefone deles, o 62 99108 5774. O tipo sanguíneo que mais precisa de doações é o O positivo. Então, se você tem essa tipagem sanguínea, vá lá e faça a sua doação. Contribuir com doação de sangue, contribuir também para salvar vidas, pessoal. Você já ouviu falar da fotografia post-mortem, também conhecida como fotografia de luto? É a prática de fotografar pessoas falecidas. Com as altas taxas de mortalidade do século XIX, as fotografias dos mortos seriam as únicas recordações que as famílias teriam de seus entes queridos, né? Então, dessa maneira foi que surgiu esse tipo de fotografia. E o tema de uma pesquisa de doutorado da UFG é justamente esse, né? Então, nós vamos ver mais detalhes na matéria a seguir. Rodou. O luto é um sentimento complexo. Cada pessoa lida com a perda da sua forma. E um modo encontrado para homenagear e lembrar-se de pessoas queridas é a fotografia pós-mortem, uma prática tão comum em séculos passados e que persiste até os dias de hoje. E também essa prática é tão criativa que pode ser considerada como uma forma de expressão artística. Antes de continuarmos, eu faço a minha autodescrição. Eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros.
E agora sim, voltando ao tema, vamos conversar com a Marina Muniz, pesquisadora aqui da UFG que fez doutorado sobre o tema e pesquisou a fotografia pós-mortem como forma de expressão. Ela se descreve como mulher branca, de cabelos loiros abaixo dos ombros e usa óculos. Marina, como surgiu o interesse por essa área de pesquisa? Minha tese de doutorado, ela começa com a fotografia da minha avó no seu velório. Então, essa tese ela surgiu a partir da minha história pessoal com a fotografia pós-mortem. Você estudou a fotografia pós-mortem por meio dos séculos, né? Como uma forma de expressão, uma forma de homenagem, recordação. O que você encontrou nessa pesquisa, né? Vendo registros de diversos séculos, diversas pessoas, famílias? A gente tem, além dessas, né, dessa vertente das fotografias como expressão artística, também temos uma prática muito recorrente desde lá atrás, no século XIX, mas passando no XX e até hoje em dia também, que é a vertente da fotografia pós-mortem no sentido de um objeto de memória. Uma fotografia igual a fotografia da minha avó, que é uma fotografia que vai contribuir com o luto dos familiares. É uma fotografia para você lembrar do ente querido nesse que é o seu último retrato. E nos séculos anteriores, às vezes era o primeiro retrato. Qual conclusão você conseguiu na sua pesquisa sobre a importância dessa forma de fotografia, né, fotografia pós-mortem? Então, ele é um tema muito sensível, né? Porque lida com algo muito íntimo e algo muito doloroso, né? Mas, mesmo atualmente, a gente tem diversos exemplos bem recorrentes sobre esse adeus e esse adeus fotografado, né? Não faz muito tempo, a gente teve o falecimento, por exemplo, da Preta Gil. Ela que foi uma artista com um velório público no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente tem as fotografias das pessoas se despedindo dela, dos parentes, dos amigos se despedindo. Também, há pouco tempo atrás, a gente teve o falecimento, no final da gestação, do filho de uma jornalista, que é a Tati Machado. E, recentemente, ela concedeu uma entrevista falando sobre o lidar com o luto e que foi apresentado para ela a possibilidade do filho recém-falecido tirar uma foto dele. E que ela optou por isso, por uma imagem que ela ainda não conseguiu ver, que ela ainda não tem vontade de ver, mas a importância de ter esse retrato, de saber que tem esse objeto memória e quando ela quiser ou se sentir à vontade, ela saber que ela tem essa memória. Muito obrigada, Marina, por compartilhar um pouquinho sobre a sua pesquisa, esse tema tão sensível e importante. Eu volto com vocês do estúdio. Muito bem, o Mundo UFG vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Muito obrigado pela companhia, beijos e até mais.